Meu nome é Abigail Wilson, tenho 29 anos e programo desde os 15. Durante anos, minha família nunca entendeu minha paixão por programação. Eles achavam que era apenas uma fase, algo que eu superaria com o tempo. Mas, no ano passado, meu pai passou dos limites ao apagar todo o meu portfólio de programação na noite anterior à minha entrevista de emprego dos sonhos. Suas palavras ainda ecoam na minha mente: mulheres não sabem programar. Parem de nos envergonhar. Mal sabia ele que aquela entrevista mudaria tudo. Conte-me de onde você está assistindo nos comentários. E se sua família já duvidou dos seus sonhos, clique no botão de inscrição. Esta história pode te dar a coragem que você precisa. Cresci em uma família tradicional no subúrbio de Atlanta, Geórgia. Nossa casa era a típica casa de tijolos de 2 andares com um gramado bem cuidado que meu pai, Harold, tinha orgulho de manter todos os fins de semana. Meu pai trabalhava como gerente de engenharia em uma empresa de manufatura local, onde trabalhava há mais de 20 anos. Ele era respeitado em sua área e trazia consigo aquela presença autoritária. Minha mãe, Diane, era dona de casa e dedicou a vida a apoiar a carreira do meu pai e a criar a mim e ao meu irmão mais novo de acordo com o que eles consideravam papéis de gênero adequados. Meu irmão, Ryan, era 4 anos mais novo que eu, mas foi tratado como o príncipe da família desde o dia em que nasceu. Ele demonstrou interesse por esportes e matemática desde cedo, o que encantou meus pais. Eles lhe deram brinquedos de engenharia, kits de química e, mais tarde, o melhor computador gamer que o dinheiro podia comprar, quando ele demonstrou interesse por videogames. Ryan seguiu a carreira aprovada pelo meu pai, eventualmente cursando engenharia mecânica na faculdade, para a alegria dos nossos pais. Minha jornada foi diferente. Descobri a programação quase por acidente no 2º ano do ensino médio, quando precisava de mais uma disciplina eletiva para preencher minha agenda. A única disciplina disponível era Introdução à Ciência da Computação. No primeiro dia, eu era uma das únicas 3 meninas em uma turma de 25 alunos. O professor, Sr. Pearson, estava entusiasmado, mas pareceu surpreso ao ver meninas em sua sala de aula. Tem certeza de que está no lugar certo? Perguntou-me quando entrei. Assenti, sentindo-me imediatamente deslocada. Mas algo estranho aconteceu naquele dia. Quando o Sr. Pearson começou a nos ensinar HTML básico e nos mostrou como criar uma página web simples, algo me tocou: a lógica, a estrutura, o feedback visual imediato quando você acertava algo. Foi como descobrir uma nova linguagem que, de alguma forma, eu já entendia. Voltei para casa naquele dia, animada. Pai, começamos a programar em ciência da computação hoje, e acho que sou muito boa nisso, disse a ele durante o jantar. Meu pai mal levantou os olhos do prato. Que legal, querida, mas não se apegue demais. Essa coisa de informática não é coisa de menina. Seu irmão provavelmente vai fazer essa matéria daqui a alguns anos. Sua dispensa doeu, mas eu já estava acostumada. Qualquer interesse que eu demonstrasse por algo técnico ou científico era tratado da mesma forma. Quando eu tinha 10 anos e queria um telescópio de Natal, ganhei um kit de maquiagem. Quando pedi conjuntos de engenharia da Lego, recebi bonecas. Era sempre a mesma mensagem: atenha-se a interesses apropriados para uma menina. Apesar desse desânimo, me vi cada vez mais envolvido em programação. O Sr. Pearson percebeu minha aptidão e começou a me dar projetos extras. Criei meu primeiro site de verdade um mês depois do início das aulas, uma página simples sobre conservação marinha, outra paixão minha. A sensação de construir algo do zero, de digitar comandos e vê-los se transformar em algo funcional e bonito na tela, era inebriante. Logo, eu estava passando a hora do almoço no laboratório de informática, aprendendo JavaScript e CSS para aprimorar meus projetos. Comecei a ficar acordado até tarde, muito depois de meus pais acharem que eu estava dormindo, programando no computador da família na sala de estar. Eu minimizava meu trabalho ao menor som de passos, com medo de outro comentário desdenhoso ou de ser mandado parar de perder meu tempo. Minha mãe era menos abertamente desencorajadora do que meu pai, mas reforçava a mesma mensagem de maneiras mais sutis. Abigail, você já pensou em enfermagem? A filha da Sarah acabou de ser aceita na escola de enfermagem, e eles ganham um bom dinheiro. Ou talvez lecionar, você sempre foi boa com crianças, ela dizia, espalhando estrategicamente pela casa folhetos de faculdades com carreiras tradicionalmente femininas.
No meu último ano, eu já havia criado vários aplicativos e sites pequenos, construído um sistema básico de inventário para a biblioteca da escola como um projeto voluntário e até ganhado uma competição regional de programação. Não contei aos meus pais sobre a competição. Contei a eles que estava estudando com amigos. O troféu ficou escondido no meu armário, embrulhado em um suéter velho. Quando chegou a hora de me inscrever na faculdade, o conflito chegou ao auge. Eu queria me candidatar a um curso de ciência da computação, mas meus pais me impediram. Nenhuma filha minha vai perder tempo com computadores, declarou meu pai. Não é coisa de dama, e você vai se sentir péssima nessas aulas com todos aqueles meninos. Seu pai tem razão, querida, acrescentou minha mãe. Por que não algo que combinasse mais com você? Inglês, talvez. Você sempre gostou de ler. Cansado de brigar e com medo de perder o apoio financeiro deles para a faculdade, cedi. Eu me formaria em literatura inglesa, como eles queriam, mas fiz um voto secreto a mim mesmo: nunca pararia de programar. Se tivesse que fazer isso em segredo, que assim fosse. Eu já havia me tornado perito em esconder minha paixão. Continuaria a farsa durante a faculdade enquanto desenvolvia minhas habilidades paralelamente. No dia em que parti para a Universidade Estadual com a especialização em literatura inglesa no formulário de matrícula, senti-me derrotado e determinado ao mesmo tempo. Meus pais estavam satisfeitos, mas não faziam ideia de que na minha bagagem, escondidos entre suéteres e livros, eu carregava livros didáticos de programação que havia comprado com o dinheiro do meu emprego de verão. Eu também havia carregado meu laptop com ambientes de desenvolvimento e tutoriais. Enquanto eles pensavam que haviam redirecionado meu caminho com sucesso, eu planejava discretamente minha verdadeira educação. A faculdade foi libertadora e frustrante ao mesmo tempo. Pela primeira vez, eu estava longe da supervisão e da desaprovação constantes dos meus pais, mas também estava oficialmente estudando uma matéria pela qual tinha pouca paixão. As aulas de literatura inglesa preenchiam minha agenda oficial, analisando sonetos de Shakespeare, dissecando os temas dos romances de Jane Austen e escrevendo intermináveis artigos sobre simbolismo na poesia modernista americana. No meu dormitório, no entanto, uma educação diferente estava acontecendo. Em cada momento livre entre as aulas e as tarefas de inglês, eu estava aprendendo Python, me aprofundando em framework JavaScript e desenvolvendo projetos cada vez mais complexos. Minha colega de quarto, formada em psicologia, chamada Valerie, rapidamente se tornou minha confidente e maior apoiadora. Por que você não está simplesmente mudando de curso? Ela perguntou certa noite, me encontrando programando às 3 da manhã. Você obviamente ama isso mais do que inglês. Expliquei minha situação familiar, os anos de desânimo e meu medo de perder o apoio financeiro dele se eu desafiasse seus desejos. Valerie balançou a cabeça em descrença, mas entendeu. Bem, então você terá que se tornar tão boa que eles não conseguirão te ignorar, disse ela, uma frase que se tornou nosso mantra. O apoio de Valerie foi crucial, mas igualmente importante foi a comunidade online que descobri. Em fóruns de programação e em grupos de projetos de código aberto, ninguém sabia ou se importava que eu fosse mulher. Minhas contribuições eram julgadas exclusivamente pela qualidade. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente respeitada por minhas habilidades. Criei uma conta no GitHub com o nome de usuário Abibiodes e comecei a contribuir para projetos de código aberto, acumulando um portfólio de trabalho que existia completamente separado da minha identidade acadêmica oficial. No meu segundo ano, fiz uma disciplina obrigatória de informática que todos os alunos de humanidades tinham que cursar. A professora, doutora Julia Thompson, percebeu que eu terminava as tarefas em minutos, enquanto outros alunos se esforçavam para aguentar a hora inteira. Certo dia, depois da aula, ela me pediu para ficar. Senhorita Wilson, a senhora claramente sabe mais do que informática básica, disse ela. Posso perguntar onde a senhora aprendeu essas habilidades? Algo em seu interesse genuíno me fez abrir. Contei ela sobre minha paixão por programação, minha autoeducação e a vida dupla que eu estava levando. Em vez de rejeição, vi reconhecimento em seus olhos. Eu estava desmotivada pela ciência da computação nos anos 80, ela me disse. Acabei na tecnologia educacional como um meio-termo. Deixe-me ajudar você. A doutora Thompson se tornou minha mentora. Ela não podia mudar minha especialização oficial sem avisar meus pais,
mas providenciou um trabalho de meio período no departamento de TI da faculdade, me deu acesso a recursos avançados de computação e me conectou com ex-alunos que trabalhavam na área de tecnologia. Quando meu pai ligou para saber como eu estava progredindo, questionando por que eu estava passando tanto tempo no laboratório de informática para cursar inglês, menti e disse que estava pesquisando projetos de humanidades digitais. No penúltimo ano, criei meu primeiro site de portfólio verdadeiramente profissional, exibindo meus projetos. Criei um aplicativo de rastreamento de vida marinha para um grupo de conservação, criei um sistema de agendamento para o centro de tutoria da universidade e desenvolvi vários projetos pessoais, incluindo um mecanismo de recomendação de livros que, ironicamente, utilizava meu conhecimento de literatura inglesa. Minha confiança aumentava a cada projeto bem-sucedido, mesmo enquanto eu assistia às aulas de inglês obrigatórias, sentindo-me cada vez mais desconectado do meu curso oficial. O contraste entre meus percursos educacionais públicos e privados era gritante. Nos seminários de inglês, eu era um aluno mediano, com um desempenho apenas suficiente para manter minha bolsa de estudos. Na minha formação autodirigida em programação, eu prosperava, constantemente ultrapassando meus limites e desenvolvendo aplicações cada vez mais sofisticadas. No meu último ano, o Dr. Thompson me ajudou a conseguir um estágio em uma empresa de tecnologia local. Contei aos meus pais que era um cargo administrativo em uma editora, tecnicamente, não era mentira, já que a empresa publicava documentação técnica. Durante 10 horas por semana, trabalhei com desenvolvedores profissionais, experimentando pela primeira vez a programação colaborativa em um ambiente profissional. Você tem um talento natural para isso, disse-me meu supervisor, Mark, depois que depurei um problema particularmente complicado na base de código deles. Tem certeza de que quer cursar inglês? Com suas habilidades, você poderia assumir uma posição de desenvolvedor júnior logo após a formatura. Suas palavras foram gratificantes e dolorosas ao mesmo tempo. Sim, era exatamente isso que eu queria, mas como explicar a complexa rede de expectativas familiares e dependência financeira que me mantinha preso a um curso que eu não queria? A formatura se aproximava com uma mistura de alívio e pavor. Eu finalmente terminaria meu curso de letras, mas e depois? Meus pais esperavam que eu fizesse uma pós-graduação em letras ou encontrasse trabalho no mercado editorial. Enquanto isso, eu havia acumulado um portfólio substancial de projetos de programação e experiência relevante que não podia usar abertamente na minha busca por emprego sem revelar minha paixão secreta. No dia em que recebi meu diploma, meu pai sorriu de orgulho. Agora você pode se concentrar em encontrar um bom emprego na área editorial ou talvez no ensino, disse ele. Algo adequado. Sorri fracamente, sentindo o peso da minha decepção pesar sobre meus ombros. Na minha mão estava um diploma em literatura inglesa que eu nunca quis. Escondidos no meu laptop estavam a formação acadêmica e o portfólio que eu havia construído para mim ao longo de 4 anos. Enquanto voltávamos para casa depois da cerimônia, senti uma sensação devastadora de ter chegado a um beco sem saída. Todo aquele trabalho, toda aquela paixão escondida, enquanto me preparava para aceitar um emprego que eu odiaria para agradar pais que nunca tentaram me entender. Depois da formatura, os verdadeiros desafios começaram. Com meu diploma de inglês em mãos, mas sem vontade de usá-lo, voltei para a casa dos meus pais em Atlanta. O acordo deveria ser temporário, apenas até eu encontrar um emprego onde verdade e juntar o suficiente para comprar minha própria casa. Meu pai, sempre um planejador prático, me deu 3 meses para conseguir um emprego. Nenhuma filha minha vai ficar desempregada, declarou ele no café da manhã no meu primeiro dia de volta. Tenho alguns contatos na Pearson Publishing com quem você pode conversar. Para apaziguá-lo e ganhar tempo, aceitei um cargo de assistente administrativo em uma seguradora local. O trabalho era terrivelmente tedioso: atender telefones, agendar consultas, preencher papelada e, ocasionalmente, atualizar o site desatualizado da empresa. O único destaque foi essa última tarefa, para a qual me ofereci com entusiasmo, para surpresa do meu chefe de meia-idade, que tinha dificuldades com e-mails básicos. Você parece ter um talento especial para essas coisas de computador, comentou ele depois que corrigi um problema de formatação que vinha afetando os formulários online deles há meses. Só sorte, eu acho, respondi, minimizando minhas habilidades, como eu havia aprendido a fazer. Meus dias eram passados na labuta corporativa, mas minhas noites e fins de semana eram dedicados à programação. No meu quarto de infância, agora reaproveitado como meu espaço temporário de vida adulta, continuei aprimorando minhas habilidades.
Configurei um ambiente de desenvolvimento adequado no meu laptop pessoal, fiz cursos online avançados de engenharia de software e trabalhei em projetos cada vez mais complexos para o meu portfólio. O contraste entre minha vida diurna e noturna era gritante. De dia, eu era discreta assistente administrativa com diploma em inglês, arquivando documentos e atendendo ligações. À noite, eu era uma desenvolvedora habilidosa, criando aplicativos e resolvendo desafios complexos de programação. O custo emocional de viver essa vida dupla era enorme. Eu me sentia presa, deprimida e cada vez mais ressentida com meus pais, cujas visões ultrapassadas sobre papéis de gênero me forçaram a essa situação. 6 meses depois de começar a trabalhar nisso, descobri um grupo local de programação que se reunia semanalmente em um café no centro da cidade. Participar significaria mentir para meus pais sobre para onde eu estava indo, mas a oportunidade de me conectar com outros desenvolvedores pessoalmente era tentadora demais para deixar passar. Vou entrar para um clube do livro, disse a minha mãe numa terça-feira à noite, vestida casualmente, mas com meu laptop na bolsa. Eles se reúnem semanalmente. Não me esperem acordada. O encontro de programação se tornou minha tábua de salvação. Todas as terças-feiras, eu escapava da minha vida familiar restrita e passava 3 horas com pessoas que compartilhavam da minha paixão e respeitavam minhas habilidades. Ninguém questionava se eu, como mulher, deveria programar. Ninguém sugeria que eu seria mais adequada para lecionar ou cuidar de crianças. Naquele café, cercada pelo brilho das telas dos laptops e pelo burburinho das discussões técnicas, eu finalmente podia ser eu mesma. Foi em um desses encontros que conheci Eric, engenheiro de software de uma startup de tecnologia local. Ele notou a eficiência do meu código durante um exercício de programação em pares e puxou conversa depois. Onde você trabalha? Perguntou, presumindo que eu já estivesse no setor. Hesitei antes de responder. Sou assistente administrativo. Na verdade, programar é mais um hobby. A palavra soou errada no momento em que a pronunciei. Programar não era um hobby para mim. Era minha vocação, minha paixão, aquilo que eu deveria fazer. Eric pareceu confuso. Com suas habilidades, você deveria estar se desenvolvendo profissionalmente. Depois do encontro, tomando um café, expliquei minha situação, os anos de desânimo, a educação secreta, o diploma de inglês que eu nunca quis e a pressão familiar que me mantinha vivendo uma vida dupla. Em vez de sentir pena de mim, Eric ofereceu algo mais valioso, ajuda prática. Minha empresa precisa de desenvolvedores, disse ele. Eles não se importam com diplomas se você puder comprovar suas habilidades. Você estaria interessado em algum trabalho freelancer para começar? Algo que você pudesse fazer à noite e nos fins de semana. Aquela conversa mudou tudo. Com a recomendação do Eric, comecei a aceitar pequenos projetos freelance para a empresa dele. O trabalho era desafiador e gratificante, e o salário era consideravelmente melhor do que o do meu emprego. Abri uma conta bancária separada para receber minha renda com programação, sabendo que meus pais questionariam qualquer melhora financeira repentina. À medida que minhas habilidades e confiança cresciam, também crescia minha determinação em me libertar das limitações impostas pelos meus pais. Eric e eu também nos aproximamos, e nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente a partir da nossa paixão compartilhada por tecnologia. Ele se tornou não apenas meu namorado, mas meu maior aliado no planejamento da minha fuga da vida que meus pais haviam me prescrito. Você não pode viver assim para sempre, disse-lhe certa noite, depois de eu ter recusado um projeto maior por medo de que meus pais percebessem o compromisso de tempo. Em algum momento, você tem que viver para si mesmo. Ele tinha razão, mas a perspectiva de confrontar meus pais me aterrorizava. Nas poucas vezes em que mencionei casualmente carreiras em tecnologia, meu pai descartou a ideia de cara. A indústria de tecnologia não é lugar para mulheres, disse-lhe durante um jantar em família, quando mencionei uma notícia sobre mulheres em STEM. Todos esses homens com suas atitudes agressivas. Você ficaria miserável. Minha mãe sempre apoiou a opinião dele. Seu pai sabe o que é melhor, querida. Ele trabalha com engenheiros todos os dias. Se ele dissesse que não é adequado para mulheres, ele saberia. Meu irmão Ryan, agora no último ano da faculdade de engenharia, frequentemente piorava a situação com seus próprios comentários desdenhosos. Programação é pensamento lógico complexo, mana. Simplesmente não é como o cérebro feminino funciona. Sem ofensa.
Cada comentário desse tipo fortalecia minha determinação de provar que eles estavam errados, mas também levava minha verdadeira paixão e habilidades ainda mais para o fundo do poço. Tornei-me especialista em esconder meu trabalho de programação, minimizando janelas quando familiares entravam no meu quarto, trabalhando até tarde da noite e escondendo meus livros de programação dentro de sobrecapas de literatura inglesa. Quase um ano depois da formatura, ainda morando em casa e trabalhando no emprego administrativo que odiava, cheguei a um ponto crítico. Eu estava vivendo uma mentira, meus verdadeiros talentos escondidos, minha carreira estagnada antes mesmo de começar de verdade. Algo precisava mudar. E o catalisador veio na forma de uma vaga de emprego que Eric me encaminhou certa noite, desenvolvedor de software na Horizon Tech, uma das empresas mais inovadoras de Atlanta. A vaga exigia exatamente as habilidades que eu vinha aprimorando em segredo há anos. Você deveria se candidatar, insistiu Eric. Você é mais do que qualificado. Ao olhar para a descrição da vaga, senti uma onda de entusiasmo e terror. Esta era a oportunidade que eu esperava, uma chance de ingressar na carreira que eu realmente queria. Mas aceitá-la significaria finalmente confrontar minha família com a verdade que eu vinha escondendo há anos. Depois de uma noite sem dormir, ponderando minhas opções, tomei minha decisão. Enviei minha inscrição para a Horizon Tech na manhã seguinte. Independentemente do que acontecesse, não haveria mais como me esconder. O anúncio de emprego na Horizon Tech parecia perfeito demais para ser verdade. Eles estavam procurando um desenvolvedor júnior com conhecimento exato das estruturas e linguagens que eu dominava. A empresa era conhecida por seu trabalho inovador em sistemas de monitoramento ambiental, tecnologia que ajudava a rastrear e proteger habitats de vida selvagem, combinando minha paixão por conservação com meu amor por programação. Era como se a vaga tivesse sido criada especialmente para mim. Enviar minha candidatura foi assustador. Pela primeira vez, eu estava apresentando minhas verdadeiras habilidades profissionalmente, anexando meu site de portfólio e meu perfil no GitHub em vez do meu diploma de inglês sem sentido. Eu esperava esperar semanas por uma resposta, se é que alguma chegasse. Em vez disso, recebi um e-mail no dia seguinte: ficamos impressionados com seu portfólio e gostaríamos de convidá-lo para um desafio de programação como a próxima etapa do nosso processo seletivo. Quase caí da cadeira enquanto lia. Eles ficaram impressionados comigo, com o meu trabalho. O desafio de programação era enorme: criar um pequeno aplicativo que pudesse processar e visualizar conjuntos de dados ambientais. Pedi 2 dias de folga do meu trabalho administrativo, alegando uma emergência familiar, e me dediquei totalmente ao projeto. Eric ofereceu consultoria técnica quando fiquei preso, mas o trabalho foi inteiramente meu. Afastei a mão dela, irritada demais para o toque dela. Você não tinha o direito de destruir o meu trabalho. Aquele portfólio representava anos da minha vida. Ryan ergueu os olhos do celular. Calma, mana. O papai acabou de apagar alguns arquivos de hobby. Não é como se você tivesse perdido seu grande romance americano ou algo assim. Não eram arquivos de hobby. Eram projetos profissionais. O trabalho da minha vida. O meu futuro. A expressão do meu pai endureceu. Chega de drama. Essa discussão acabou. Você não vai para essa entrevista. Ligue e cancele. Depois, recomponha-se e comece a pensar realisticamente sobre sua carreira. Naquele momento, em pé na cozinha dos meus pais, com meu trabalho destruído e a entrevista dos meus sonhos a horas de distância, algo se rompeu dentro de mim. Mas algo mais forte se formou em seu lugar, uma determinação férrea que eu nunca havia sentido antes. Sem dizer mais nada, me virei e voltei para o andar de cima. Fechei a porta do meu quarto, encostei-me nela e me permiti exatamente 30 segundos de lágrimas. Então respirei fundo, peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia. Eric, é a Abigail. Preciso da sua ajuda. Meu pai apagou tudo. Seu choque era palpável através do telefone. Tudo? Seu portfólio, seus projetos, tudo isso? E minha entrevista é em menos de 3 horas. Houve apenas uma breve pausa antes que a voz de Eric retornasse, determinada. Faça uma mala com suas roupas para a entrevista. Pegue seu laptop. Estarei na porta da sua casa em 15 minutos. Podemos resolver isso. Enquanto eu rapidamente juntava minhas coisas, ouvi meu pai me chamar da escada.
Abigail, com quem você está falando? Você precisa ligar e cancelar essa entrevista. Não respondi. Em vez disso, vesti uma calça jeans e uma camiseta, coloquei minha roupa da entrevista em uma bolsa, peguei meu laptop e saí pela porta lateral bem na hora em que o carro do Eric estacionou. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás, para a casa onde eu havia crescido, onde eu havia sido sistematicamente desencorajada de seguir minha paixão, onde meu próprio pai havia destruído meu trabalho para me proteger. Naquele momento, eu soube que nunca mais voltaria, pelo menos não como a mesma pessoa que havia partido. Para onde estamos indo? Perguntei a Eric enquanto pegávamos a rodovia. Primeiro meu apartamento, depois pegamos seu portfólio de volta e te levamos para aquela entrevista. Mas como? Tudo se foi. Pela primeira vez naquela manhã, Eric sorriu. Nem tudo. Lembra quando te ajudei a configurar aqueles backups na nuvem no mês passado e os repositórios privados do GitHub? Seu pai pode ter apagado os arquivos locais, mas não podia mexer neles. Um vislumbre de esperança se acendeu. Meu pai, apesar de toda a sua interferência, sabia muito pouco sobre práticas modernas de desenvolvimento. Ele não tinha a mínima ideia sobre repositórios remotos ou backups em nuvem. Quer dizer que eu ainda posso ter tudo? Confirmou Eric. Vai dar trabalho restaurar tudo, mas temos tempo. E eu já liguei dizendo que estava doente para o trabalho hoje, então sou todo seu até você tirar uma nota máxima naquela entrevista. Pela primeira vez desde que descobri a exclusão, me permiti respirar. Meu portfólio não havia desaparecido. Meu sonho não estava morto. E por mais dolorosa que aquela manhã tivesse sido, ela finalmente me libertou de fingir ser alguém que eu não era. Meu pai tentará apagar meu futuro, mas se esquecera de um detalhe crucial: eu havia aprendido há muito tempo a respaldar o que mais importava para mim de mais de uma maneira. O apartamento de Eric se tornou o centro de comando da Operação Recuperação de Portfólio. Assim que chegamos, ele preparou uma estação de trabalho para mim em sua mesa de jantar, enquanto ele ocupava o sofá com seu próprio laptop. Tínhamos exatamente 2 horas e 45 minutos antes da minha entrevista na Horizon Tech. Primeiro o mais importante, disse Eric, todo profissional. Vamos restaurar seus repositórios do GitHub. Entrei na minha conta do GitHub e fiquei aliviado ao descobrir que, embora meus repositórios públicos parecessem vazios, os privados estavam intactos. Meu pai deve ter usado seu laptop enquanto você dormia e apagado tudo o que conseguiu encontrar, teorizou Eric, mas ele não tinha sua senha do GitHub nem acesso às suas contas na nuvem. Trabalhando metodicamente, começamos a restaurar meu portfólio aos poucos. Eric cuidou da recuperação dos arquivos dos backups na nuvem enquanto eu trabalhava na restauração do site do meu portfólio a partir do repositório do GitHub. O processo foi tedioso, mas simples: baixar os arquivos de backup, verificar sua integridade e enviá-los para os locais apropriados. 1 hora depois do início da nossa recuperação, meu telefone começou a tocar. O número da casa dos meus pais. Silenciei sem atender. Eles provavelmente estão se perguntando onde você está, disse Eric. Eles vão descobrir, respondi, sem tirar os olhos da tela. Não vou perder tempo de preparação para a entrevista com essa conversa. O telefone tocou mais 3 vezes antes que as ligações parassem, substituídas por mensagens de texto cada vez mais urgentes. Onde você está? Volte para casa agora mesmo, mocinha. Você está cometendo um grande erro. Esta entrevista só vai me levar à decepção. Ignorei todas, concentrando-me inteiramente na tarefa em questão. Aos 90 minutos, tínhamos feito um progresso significativo. Meu site de portfólio estava online novamente, a maioria dos meus principais projetos restaurados e funcionais. Estávamos trabalhando na recuperação das peças finais quando meu telefone tocou novamente. Desta vez, era o Dr. Thompson, meu mentor na faculdade. Eu deveria atender, disse a Eric, entrando na cozinha. Abigail, você está bem? Perguntou o Dr. Thompson assim que atendi. Sua mãe me ligou, disse que você saiu correndo e que poderia estar cometendo um erro terrível com alguma entrevista técnica. Claro que ligariam para ela. Sabiam que ela tinha sido minha orientadora na faculdade. Estou bem, doutora Thompson, mas houve um problema. Expliquei rapidamente o que tinha acontecido, meu pai apagando meu portfólio, o processo de recuperação e a entrevista que se aproximava.
Em vez da preocupação ou cautela que eu meio que esperava, ouvi determinação em sua voz. O que posso fazer para ajudar? Precisa de cartas de recomendação, aconselhamento técnico? O apoio imediato dela me fez chorar. Na verdade, tem um projeto que estou com dificuldade para recuperar, o sistema de visualização de dados ambientais que criei na sua oficina de computação avançada. Você ainda tem os arquivos originais do framework? Sim, nos meus arquivos de ensino. Vou enviá-los por e-mail imediatamente. E Abigail, estou orgulhosa de você. Vá mostrar a eles o que você sabe fazer. Com a ajuda do Dr. Thompson e o apoio inabalável do Eric, concluímos a recuperação do portfólio com 30 minutos de antecedência antes da entrevista. Tudo que era essencial estava de volta ao lugar, não perfeitamente organizado, mas funcional e impressionante. Troquei de roupa para a entrevista no banheiro do Eric, usei maquiagem mínima e tentei acalmar meu coração acelerado. Você parece um desenvolvedor profissional, disse Eric quando eu saí. Porque é isso que você é. Ele me levou até os escritórios da Horizon Tech, localizados em um elegante prédio de vidro no centro da cidade. No carro, ele me deu um último discurso motivacional. Lembre-se, você conquistou esta entrevista com suas habilidades, não com seu diploma. Eles já gostam do seu trabalho. Seja você mesmo e mostre a eles o desenvolvedor apaixonado que eu conheço. Do lado de fora do prédio, ele me deu um beijo rápido para dar sorte. Estarei na cafeteria do outro lado da rua. Me mande uma mensagem quando terminar, não importa como as coisas aconteçam. A recepção da Horizon Tech era moderna e convidativa, com plantas vivas criando uma atmosfera natural que combinava com seu foco ambiental. A recepcionista sorriu calorosamente quando me aproximei. Abigail Wilson. Momento perfeito. A equipe está pronta para recebê-la. Fui levado a uma sala de conferências onde 4 pessoas me aguardavam: Marcos, o diretor técnico, Sofia, a líder da equipe, David, um desenvolvedor sênior, e Helena, do Departamento de Recursos Humanos. Eles me receberam com cordialidade profissional e, após breves apresentações, a entrevista começou. A primeira parte se concentrou no meu conhecimento técnico, perguntas sobre estruturas de dados, algoritmos e design de sistemas. Apesar do meu cansaço e da montanha-russa emocional da manhã, respondi com confiança, baseando-me em anos de autodidatismo e experiência prática. Quando questionado sobre uma estratégia de cache particularmente complexa, expliquei minha abordagem com uma clareza que pareceu impressioná-los. Em seguida, veio a revisão do portfólio. Conectei meu laptop ao projetor, momentaneamente apavorado com a possibilidade de algo dar errado após nossa rápida recuperação. Esta visualização de dados ambientais é particularmente impressionante, observou Sofia, examinando o projeto que eu havia resgatado com a ajuda do Dr. Thompson. A maneira como você lidou com grandes conjuntos de dados, mantendo um desempenho responsivo, demonstra habilidade genuína. Obrigada, respondi. Sou especialmente apaixonada por projetos com aplicações ambientais. Foi isso que me atraiu para a Horizon Tech. A entrevista estava indo bem, melhor do que eu esperava, considerando as circunstâncias. Então veio a pergunta que eu temia. Percebi que você é formada em literatura inglesa, disse Marcos, revisando meu currículo. No entanto, suas habilidades técnicas são claramente de nível profissional. Pode nos contar sobre essa trajetória? Respirando fundo, decidi que a honestidade era a melhor abordagem. Descobri minha paixão por programação no ensino médio, mas enfrentei um grande desânimo em persegui-la profissionalmente, principalmente por ser mulher. Meus pais insistiram que eu estudasse inglês. Durante a faculdade, aprendi programação sozinha à noite e nos fins de semana, construindo o portfólio que você vê hoje. Não foi um caminho convencional, mas me tornou engenhosa, determinada e autossuficiente, qualidades que acredito que beneficiariam sua equipe. A sala ficou em silêncio por um momento antes de Helena falar. Isso demonstra uma perseverança notável. Muitos teriam desistido. Esta manhã, meu pai apagou todo o meu portfólio do computador, acrescentei, surpreendendo-me com a revelação. Ele acreditava que estava me protegendo do fracasso em uma área em que ele acha que mulheres não podem ter sucesso. O que vocês estão vendo é o resultado de um esforço de recuperação emergencial poucas horas antes desta entrevista. Estou aqui porque me recuso a deixar que qualquer outra pessoa defina do que sou capaz.
Em vez de desconforto com essa revelação pessoal, vi algo como respeito em suas expressões. Bem, disse Marcos depois de um momento, isso explica por que algumas das suas estruturas de arquivos pareciam ter sido reorganizadas às pressas. Ele sorriu. Estou impressionado que você tenha conseguido organizar tudo nessas circunstâncias. A parte final da entrevista focou na dinâmica da equipe e nos cenários do ambiente de trabalho, como eu lidaria com desentendimentos, colaboraria com outras pessoas e abordaria o aprendizado de novas tecnologias. Essas perguntas pareciam fáceis depois de todo o resto, eu vinha navegando por dinâmicas difíceis durante toda a minha jornada de programação. Ao final da entrevista, Sofia fez uma última pergunta. Por que deveríamos contratá-la em vez de candidatos com diplomas formais em ciência da computação? Olhando diretamente para ela, respondi com o coração. Porque tive que me esforçar o dobro para obter metade do reconhecimento. Construí essas habilidades contra o desânimo ativo, o que significa que trago não apenas capacidade técnica, mas também uma determinação incomparável. Não desvalorizo oportunidades e nunca o farei. Além disso, acrescentei com um pequeno sorriso, minha formação em inglês me ensinou habilidades de comunicação que complementam minhas habilidades técnicas. Consigo fazer a ponte entre sistemas complexos e as pessoas que os utilizam. A equipe trocou olhares, e Marcos assentiu levemente. Obrigado pelo seu tempo hoje, Abigail, disse ele, levantando-se para apertar minha mão. Suas habilidades técnicas são impressionantes, mas sua perseverança é ainda mais. Entraremos em contato em breve. Saí da entrevista sentindo-me estranhamente calmo. Independentemente do resultado, eu tinha feito algo importante hoje. Eu tinha me defendido e defendido minhas habilidades. Eu tinha me recusado a ser definido pelas limitações dos outros. Independentemente do que acontecesse depois, não haveria como voltar a ser quem eu era antes. Eric estava esperando na cafeteria, como prometido, com a ansiedade estampada no rosto. Quando me viu, levantou-se imediatamente. Como foi? Pela primeira vez naquele dia, sorri genuinamente. Acho que acertei em cheio. 3 dias após a entrevista, recebi uma ligação de Helena, da Horizon Tech, enquanto estava sentada na sala de estar do Eric, onde eu estava hospedada desde o incidente do portfólio. Abigail, aqui é Helena, da Horizon Tech. Estou ligando para falar da sua entrevista. Meu coração disparou quando coloquei o telefone no viva voz para que Eric pudesse ouvir. Sim, gostaríamos de lhe oferecer a vaga de desenvolvedora de software júnior em nossa equipe de sistemas ambientais. Cobri a boca para conter um suspiro enquanto Helena continuava. Suas habilidades técnicas nos impressionaram, mas foram sua determinação e resiliência que realmente a diferenciaram. O salário inicial é de $75.000 por ano, com benefícios a partir de 30 dias. O valor era quase 3 vezes maior do que eu ganhava como assistente administrativa. Quando desliguei o telefone depois de aceitar a oferta, Eric me pegou no colo e me levou pela sala. Eu sabia que você conseguiria, exclamou. Quando você começa? 2 semanas, respondi, ainda atordoada com a reviravolta. Preciso pedir aviso prévio do meu emprego atual e decidir o que fazer com a minha família. A situação familiar exigia atenção imediata. Meus pais ligaram e enviaram mensagens incansavelmente desde que eu saí, alternando entre exigências para que eu voltasse para casa e advertências sobre o erro que eu estava cometendo. Respondi apenas brevemente para que soubessem que estava seguro e morando com um amigo. Agora, com a oferta de emprego em mãos, era a hora de uma conversa de verdade. Em vez de voltar para casa, pedi aos meus pais que me encontrassem em um local neutro, um café tranquilo no meio do caminho entre o apartamento do Eric e a casa deles. Para minha surpresa, eles concordaram, embora meu pai tenha insistido que Ryan também fosse. Eles já estavam sentados quando cheguei, minha mãe com uma expressão preocupada, meu pai sério e Ryan desconfortável. Sentei-me em frente a eles, colocando meu laptop na mesa como um escudo. Antes que você diga qualquer coisa, comecei, encarando meu pai diretamente, quero que saiba que consegui um emprego na Horizon Tech. Começo em 2 semanas como desenvolvedor de software júnior. A expressão do meu pai se tornou sombria. Isso é um erro, Abigail. Você está se preparando para o fracasso. Na verdade, estou me preparando para um salário de $75.000 com benefícios, fazendo um trabalho pelo qual sou apaixonado. O valor claramente os chocou.
Era mais do que muitos cargos iniciais em áreas que eles consideravam apropriadas para mim. Isso não pode estar certo, murmurou Ryan, para uma posição de nível iniciante. Desenvolvedores qualificados estão em alta, respondi simplesmente. E apesar dos seus esforços para me sabotar, pai, eu provei minhas habilidades para eles. Minha mãe estendeu o braço sobre a mesa, com uma expressão suplicante. Querida, nós só queremos o que é melhor para você. Seu pai viu como as mulheres são tratadas em áreas técnicas. Pare, interrompi, com a voz firme, mas controlada. Essa ideia de que você estava me protegendo, destruindo meu trabalho e desencorajando minha paixão precisa acabar. Você não está me protegendo. Você está me controlando com base em suas próprias visões ultrapassadas sobre o que as mulheres devem ou não fazer. Abri meu laptop e o virei para eles. Este é o meu portfólio, restaurado a partir de backups que vocês não conheciam. São projetos que eu construí enquanto vocês pensavam que eu estava escrevendo trabalhos de inglês ou trabalhando no meu trabalho administrativo. Isto, eu disse, percorrendo a impressionante coleção de trabalhos, é quem eu realmente sou. Pela primeira vez, vi meu pai realmente observar meu trabalho. Sua expressão mudou de desprezo para confusão e, em seguida, para um interesse relutante enquanto eu explicava brevemente cada projeto. Ryan se inclinou para a frente, sua curiosidade de programador superando seu desdém habitual. Você construiu tudo isso sozinho? Perguntou ele, parecendo genuinamente surpreso. Cada linha de código. Apesar de não ter apoio, nenhuma educação formal em ciência da computação e o desencorajamento ativo da minha família. Meu pai pigarreou. O sistema de monitoramento ambiental, na verdade, é bem sofisticado. Foi a coisa mais próxima de aprovação que ele já havia expressado sobre minha codificação. E embora parte de mim quisesse rejeitar esse reconhecimento tardio, outra parte ainda ansiava por sua aprovação. Aluguei um apartamento, continuei, mudando de assunto. Vou me mudar na semana que vem. Amanhã passo para pegar o resto das minhas coisas enquanto você estiver no trabalho, pai. Minha mãe começou a chorar baixinho. Você não precisa se mudar, Abigail. Podemos resolver isso como uma família. Eu preciso me mudar, mãe. O que o papai fez, destruir meu trabalho, cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Preciso de espaço de todos vocês para construir minha carreira e minha vida do meu jeito. A conversa continuou por mais uma hora, alternando entre culpa, raiva, aceitação relutante, finalmente, uma trégua desconfortável. Meu pai não se desculpou explicitamente, mas suas últimas palavras ao nos despedirmos sugeriram uma rachadura em sua certeza. Ainda acho que isso vai ser mais difícil do que você espera, disse ele. Mas espero que você prove que estou errado. Já provei, respondi. Você simplesmente não estava prestando atenção. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de mudanças. Mudei-me para o meu pequeno, mas perfeito, apartamento de um quarto, decorado com a ajuda do Eric. Pedi demissão do meu emprego administrativo, onde meu supervisor pareceu genuinamente surpreso com a saída do discreto estudante de inglês para se tornar desenvolvedor de software. Comecei meu trabalho na Horizon Tech, mergulhando em sua base de código e rapidamente provando meu valor para a equipe. Por 3 meses, tive contato mínimo com minha família, mensagens de texto ocasionais com minha mãe, silêncio do meu pai e, surpreendentemente, algumas perguntas técnicas do Ryan, que parecia estar reavaliando sua opinião sobre minhas habilidades. Então veio um convite inesperado. Minha mãe me convidou para o jantar de domingo, prometendo que meu pai queria conversar. Contrariando o conselho cauteloso de Eric, concordei em ir sozinha. A casa parecia exatamente a mesma, mas eu me sentia mais como uma visitante do que como uma filha que retornava. Minha mãe me abraçou forte na porta, enquanto meu pai permanecia desajeitado atrás dela. Ryan, que havia voltado da pós-graduação para o fim de semana, acenou com a cabeça, cumprimentando-a sem a condescendência habitual. O jantar foi formal, mas civilizado, com a conversa se concentrando em assuntos seguros até que meu pai finalmente largou o garfo e me olhou diretamente. Recebi uma ligação do Marcus Chen semana passada, disse ele. Fiquei paralisada, confusa. Marcus era meu diretor técnico na Horizon Tech. Ele é um antigo colega dos meus tempos de engenheiro, continuou meu pai. Quando ele mencionou a contratação de uma nova desenvolvedora promissora chamada Abigail Wilson, percebi que era você.
Ele não fazia ideia de que você era minha filha. O que ele disse? Perguntei cautelosamente. Disse que você era um dos desenvolvedores juniores mais talentosos com quem ele já trabalhou. Disse que seu código era elegante e sua capacidade de resolução de problemas excepcional. Meu pai olhou para o prato. Perguntou onde você estudou ciência da computação, e eu tive que dizer que você aprendeu sozinho. Que seu próprio pai o desencorajou a todo momento. A admissão claramente lhe custou caro. Minha mãe estendeu a mão para apertar a dele. Eu estava errado, Abigail, disse-lhe finalmente, as palavras claramente difíceis para ele. Não apenas sobre suas habilidades, mas sobre tentar controlar seu caminho. Achei que estava te protegendo, mas Marcos me contou sobre as mulheres em suas equipes técnicas, sobre como a indústria está mudando. Eu deveria ter te ouvido anos atrás. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas, vindo do meu pai, foi monumental. Lágrimas brotaram dos meus olhos enquanto ele continuava. Não posso desfazer o desânimo ou o incidente com o seu portfólio, mas estou orgulhoso do que você conquistou, apesar de mim, não por minha causa. Obrigada, eu disse simplesmente, sabendo quão significativo aquele momento era para nós dois. Minha mãe, enxugando as lágrimas, acrescentou seu próprio pedido de desculpas. Eu deveria ter apoiado seus sonhos, não apenas ecoado as opiniões do seu pai. Você pode nos perdoar? O perdão seria um processo, não uma resolução instantânea, mas era um começo. Estou trabalhando nisso, respondi honestamente. Até Ryan pareceu afetado pela mudança na dinâmica. Então, dei uma olhada em alguns dos seus repositórios do GitHub, admitiu. Aquele algoritmo de classificação que você desenvolveu para grandes conjuntos de dados ambientais é realmente muito inteligente. Você poderia explicar como abordou isso algum dia? Foi a primeira vez que meu irmão pediu minha ajuda com programação, uma inversão completa da nossa dinâmica anterior. Claro, concordei, surpreso, mas satisfeito. Sempre que precisar. Aquele jantar marcou o início de um lento processo de cura com minha família. Meu pai nunca se sentiria completamente confortável com minha escolha de carreira, mas se esforçou para entendê-la e respeitá-la. 6 meses depois, minha mãe compareceu a um evento voltado para mulheres na tecnologia que ajudei a organizar, genuinamente interessada em aprender mais sobre o meu mundo. Ryan e eu desenvolvemos um novo relacionamento como colegas de programação, ocasionalmente nos consultando sobre desafios técnicos. À medida que meu primeiro ano na Horizon Tech avançava, eu prosperava de maneiras com as quais só sonhava. Meu sistema de monitoramento ambiental se tornou um produto emblemático da empresa, o que me rendeu uma promoção antecipada. Encontrei mentoras em Sofia e outras mulheres da empresa que haviam enfrentado barreiras semelhantes, criando uma rede de apoio que eu nunca tinha tido antes. Inspirada pela minha própria jornada, iniciei um programa de mentoria para meninas interessadas em programação, especialmente aquelas de famílias tradicionais, onde tais interesses poderiam ser desencorajados. Minha primeira mentorada foi uma jovem de 16 anos chamada Jéssica, que me lembrou muito de mim mesma naquela idade, brilhante, apaixonada e lutando contra as limitações que os outros tentavam impor a ela. Como você sabia que conseguiria se todos diziam que você não conseguiria? Ela me perguntou durante uma de nossas sessões. Eu não sabia, admiti. Eu só sabia que tinha que tentar. E aprendi a apoiar o que importava, não apenas meu código, mas meus sonhos e minha fé em mim mesma. Esse se tornou meu mantra e a mensagem central do programa: apoie o que importa. Habilidades técnicas podem ser aprendidas, mas a resiliência para perseguir sua paixão contra o desânimo ativo, essa é a verdadeira base do sucesso. Meu relacionamento com Eric se aprofundou ao longo dessa jornada. Ele me viu nos meus piores momentos e me apoiou sem questionar. Um ano após o incidente do portfólio, nos mudamos juntos, criando um lar repleto da tecnologia e da criatividade que ambos amávamos. Relembrando aquela manhã terrível em que descobri meu portfólio deletado, agora o vejo como o catalisador de que eu precisava para me libertar de uma vida que não era autenticamente minha. A tentativa do meu pai de deletar meu futuro, na verdade, a desencadeou, forçando-me a assumir o controle de maneiras que eu poderia ter adiado de outra forma. Alguém já tentou apagar seus sonhos? O que você fez para protegê-los? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se você se inspirou na minha jornada, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e transformação.
Lembre-se de compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que precise ouvir que sua paixão importa, mesmo quando outros não conseguem enxergar seu valor. Obrigado por ouvir, e lembre-se, sempre faça backup do que mais importa, seja seu código ou seus sonhos.